Boa noite. Olá, meus queridos amigos, irmãos de ideais, queridos confrades que nos acompanham aí nas palestras da União Espírita de Camaçari. Queremos demais agradecer a todos sempre pela participação nas palestras que desta forma estão acontecendo remotamente, né? Deixa eu ver se nosso querido amigo, irmão James Ney, o palestrante da noite, já está por aqui. Grande Ed, um abraço para você, meu querido. Está sempre nos acompanhando e presente nas lives da União Espírita de Camaçari. Forte abraço aí para você. Mariette, Dani, James já está aqui também, viu? Pera aí, James, que eu já te coloco aqui para a gente dar início ao nosso encontro da noite. Deixa eu colocar o tema aqui, fixar para que vocês de casa possam acompanhar a nossa temática da noite. Fernando, grande Fernando Rego. Enquanto as pessoas vão acessando, a gente dá início aqui à nossa temática da noite. Vou baixar um pouco aqui o volume desse som. Boa noite, Boa noite, James. Cleidemilson. Tá me ouvindo bem? Tudo ótimo. Estou sim. Está me ouvindo bem? A internet tá um pouco, tá bom. Tá Está ótimo. me ouvindo bem? Estamos te ouvindo. Boa noite, estamos Ótimo. aqui dando início, agradecendo aí ao pessoal de casa que nos acompanha, enquanto a gente vai dando início aqui à nossa palestra da noite, né? Vamos fazer a nossa prece, enquanto o nosso amigo James está ali se organizando nesse novo formato remoto, né, James? É verdade. Vamos lá, né? Enquanto o pessoal vai acessando, a gente vai então fazendo a nossa prece para garantir aí o horário, né, o tempo que o Instagram nos dá aí a oportunidade de poder fazer as lives. Vamos elevar então os nossos pensamentos ao alto, agradecer sempre aos nossos irmãos, queridos amigos presentes virtualmente, sempre que o convite é feito na plataforma do Instagram, do WhatsApp. Queremos sempre, acima de tudo, agradecer ao Pai pela oportunidade que sempre nos dá de estarmos reunidos em Teu nome, na companhia do Mestre Jesus, dos Espíritos amigos que estão sempre a nos auxiliar, mesmo nesse novo modelo, estão sempre conosco. Assim como os nossos irmãos desencarnados que nos visitam para também fazer parte desse momento. Pedimos que a Tua luz nos envolva, os Espíritos amigos, os anjos protetores possam estar sempre nos auxiliando, envolvendo o nosso irmão palestrante James Day na temática da noite. Que a Tua luz nos envolva e esteja sempre conosco, hoje e sempre. E assim seja. Que assim seja. Vamos lá, James. Muito Boa noite mais uma vez. A internet está um boa pouco noite. aí. Estou vendo você bem distorcido aí, viu? Sua imagem não está Ah, é? perfeita, não. Não sei se é a posição aí do celular. Tem hora que fica bom, tem hora que some. Travou agora. Você está me escutando? Nosso amigo palestrante aqui, James Ney. O pessoal de casa está me vendo, está me escutando bem. Acho que o James saiu aqui para poder retornar. Vamos aguardar ele pedir a solicitação novamente.
Pessoal de casa que está nos acompanhando aí, está me escutando bem, está me vendo bem. James Ney, deixa eu colocar o nosso amigo aqui de novo. Deixa ele entrar aqui. Alice, boa noite. Maria. Agora está melhor. Olá, James. Não, tá na mesma situação. Um pouco embaçado. Agora ficou bom. Agora tá bom. Ainda, ainda tá distorcida aí um pouquinho a imagem. Ah, é? Tá ótimo. E agora? O pessoal tá dizendo aqui que a sua tela tá embaçada. Tá aparecendo, aparece você bem embaçado. Não dá pra ver você visivelmente, não. Agora tem hora que fica bom, tem hora... Aí, agora tá bom. Aí, ó, agora Tá já bom. saiu da posição. E agora tá Agora já. bom? Agora tá bom. Estão me Agora ouvindo tá bom. bem? É? Estamos te ouvindo bem. Tá Tá bom, ótimo. então. Então vamos lá. É, muita paz aos nossos queridos irmãos da União Espírita de Camaçari. Hoje teremos o prazer de realizarmos uma breve reflexão sobre a falência do materialismo. A evolução do pensamento espírita no transcorrer da humanidade teve como seu primórdio o grande projeto espiritual para a humanidade, baseado na proposta ética moral do governador espiritual do nosso orbe terrestre, que é Jesus, o Cristo de Deus. Quando Jesus constituiu a nossa morada, o nosso planeta, o nosso campo de trabalho, ele iria atribuir que para que a humanidade, ao longo do tempo, evoluísse, começasse a vivenciar as suas experiências enquanto ser eterno, enquanto o princípio inteligente do universo, espírito imortal na Terra, ele iria ter sucessivas reencarnações. E nessas sucessivas reencarnações, em cada mergulho na Terra, em cada nova experiência nossa na Terra, iríamos ter como grande desafio os desafios do mundo de César. Na medida que o espírito evolui, ele vai desmaterializando a matéria. Eu diria que tudo se iniciou com a grande constituição divina de Deus e as suas leis. A constituição divina, ela é única só para todo o universo, para as diversidades de moradas da casa de meu Pai, conforme Jesus iria afirmar. E sendo essa grande constituição divina de Deus, o próprio governador espiritual, o Filho de Deus, ele viria à Terra para apresentar os princípios de uma nova ética, para nos mostrar que nós, acima de tudo, devemos administrar de forma saudável os bens materiais do mundo de César. E Jesus, quando aqui esteve, ele implantou a sua boa nova como proposta para a transformação dos apegos materiais. A boa nova, meus queridos irmãos, era e continua sendo o grande norteador para a nossa transformação moral. Na medida em que o ser espiritual, que somos nós, que mergulhamos no mundo ou no mar da materialidade, temos um grande desafios. E quais são os nossos desafios na vivência nossa em administrar
os nossos bens materiais, de viver no corpo físico, de viver os seus dramas humanos. Foi por isso que Jesus, em um determinado momento, ele iria dizer: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Jesus iria estabelecer diretrizes essas que seria a grande bússola de orientação nossa enquanto estamos vivenciando experiências do mundo de César, no mundo físico. E a Boa Nova, que é o Evangelho redivivo de Jesus, teria essa proposta. Afinal de contas, o que significa a Boa Nova apresentada por Jesus? Aquele célebre diálogo que Jesus teve com Simão Pedro no seu primeiro encontro, o alto encontro do Filho do Homem com o homem da terra. Simão Pedro, no mar da Galileia, tem este encontro, o seu primeiro encontro com Jesus. Jesus se aproxima de Simão Pedro e lhe pergunta: Simão, tu desejas pescar almas para a casa de meu pai? Simão, naquele momento, ele foi envolvido pelo magnetismo do Cristo. Jesus, naquele exato momento, mostrava a nova proposta do reino diferente. Esse reino diferente que é constituído de valores espirituais, aonde o ladrão jamais roubará e a ferrugem jamais o destruirá, são os valores espirituais e transcendentes. E Simão Pedro, naquele exato momento, ele ficou envolvido por aquela nova proposta daquele jovem notável que iria apresentar, vamos dizer assim, uma grande revolução. Ele iria realizar a grande revolução do amor na consciência e no coração das criaturas humanas. O processo da falência do materialismo dito pelos espíritos Allan Kardec, porque o maior inimigo da doutrina espírita, se assim podemos nos expressarmos, é que a doutrina espírita veio mostrar que a proposta filosófica dessa doutrina rediviva, que é o Evangelho redivivo de Jesus, é mostrar que nós somos seres imortais, desmaterializar a matéria. A nossa questão é de que nós aspiramos entrar no mundo do reino de Deus, nos mundos espirituais, nos mundos das bem-aventuranças, com as moedas do mundo de César. Os padrões que nós estabelecemos na Terra, as nossas vidas sociais, não é? O poder econômico que nós possuímos, não é? As nossas conquistas de bens materiais, achamos que todas elas servirá como parâmetro para a nossa vida futura. Recentemente, eu estou assistindo um documentário sobre os segredos de Saqqara, que foram uma tumba descoberta em 2018 de toda uma família enterrada de sacerdote. 3 filhos homens, uma menina, o esposo e a esposa, não é, deste sacerdote. E esta tumba, que foi descoberta recentemente no Egito, vai mostrar que há mais de 2000 anos antes de Cristo, eles cultuavam a continuidade da vida pós a morte, e nesta tumba, ou nestas tumbas, foram descobertas objetos pessoais, gatos mumificados, aonde representava a continuidade desta família
além túmulo. Ou seja, desde os primórdios da história da humanidade, ou seja, as antigas civilizações, eles atribuíam que as relações sociais, a vida que você sempre teve aqui na Terra, que você continuará tendo no mundo espiritual. Mais de 4.000 anos se passaram desta descoberta, e nós hoje mantemos esse mesmo padrão de imaginarmos que, quando, ao desencarnarmos, continuaremos mantendo as nossas relações, continuaremos fazendo o que nós fazíamos, porque nós não mudamos, nós não nos tornamos anjos de uma hora para a outra. Aqueles que gostavam de beber vai continuar bebendo no mundo espiritual. Aquele que gostava de frequentar ambientes saudáveis continuará, porque o mundo físico é um reflexo, é uma xerox muito pálida da realidade espiritual. Então, quando Jesus esteve conosco, ele vai querer nos mostrar de que viver na Terra é uma experiência para o crescimento espiritual nosso. Esse crescimento espiritual nosso perpassa pela a sua modificação moral. Na medida que você vai evoluindo moralmente e espiritualmente, você vai se modificando. Deolinda Morim, meu amigo Cledimilson, ele escreveu um livro cujo título deste livro se chama O Espiritismo e os Problemas Humanos. E ele vai dizer que é preciso estar no mundo para compreendê-lo. Para que a gente compreenda este mundo, é necessário vivenciarmos esse grande desafio. O desafio nosso do ser espiritual no mundo de César é saber lidar com esses desafios constantes que nós estamos estabelecendo. Quando Emmanuel escreveu, através do Chico, um livro cujo título do livro se chama Dinheiro. É muito convidativo esse livro. O título do livro chama-se Dinheiro. E nessa obra, nesse livro, ele vai dizer, Emmanuel, que a questão do homem na Terra, de não saber lidar com os bens materiais, é que o dinheiro é que administra a nossa vida e não nós que administramos os nossos bens materiais. O dinheiro cega. O dinheiro cega para aqueles indivíduos que ainda vivem no estado, vamos dizer assim, do primado da matéria, do primado da avareza. Deolinda Morim vai dizer que a vivência da riqueza e a sua aplicabilidade para o crescimento do ser espiritual no mundo de César perpassa pela forma como você está administrando esses bens de forma saudável. Essa falência do materialismo se encaixa perfeitamente naquela parábola que Jesus apresentou das 3 moedas, de um senhor que iria realizar uma grande viagem. E ele deu 3 moedas a 3 indivíduos diferentes e recomendou a ambos que os 3 administrassem as suas moedas. O primeiro recebeu a moeda e multiplicou. O segundo, da mesma forma. E o terceiro, ele enterrou a moeda, porque ele iria dizer que o senhor era muito rígido, e para que o ladrão não roubasse, ele iria enterrar. O primeiro multiplicou vezes 2, o segundo multiplicou vezes 3, mas o último enterrou. Ou seja, Deus nos dá os bens materiais
para que haja uma multiplicação em benefício da sociedade. A nossa questão é essa, de como nós estamos lidando com os valores monetários de César e os valores monetários de Deus. Os valores monetários de César são o nosso grande desafio. Existem duas, vamos dizer assim, duas grandes vertentes como parâmetro para a evolução espiritual do homem na Terra, que é a questão da sexualidade, não é? A questão da sexualidade propriamente dita mesmo, e a questão dos bens materiais. Quer ver um exemplo? Eu não sei quantas pessoas tem aí na sala nos assistindo nessa live, não é, Cleidimilson? 17 pessoas que eu estou vendo ali, não é? Mas Isso, 16. 17 pessoas. Vamos imaginar que eu e o Cleidimilson estamos fora desse contexto. Vamos dizer que as 15 pessoas que estão na sala fizeram um bolão entre os 15 e jogaram na Mega Sena do final do ano. 15 pessoas, foi acumulado 170 milhões de reais. Foi o bolão que os companheiros do movimento espírita de Camaçari ganhou. Ou melhor, 150 milhões de reais. Só que eu e Cleidimilson ficamos fora desse bolão. Ou seja, cada um de vocês vão colocar no bolso 10 milhões de reais. Infelizmente, nem eu e nem o Cleidimilson entrou no bolão, então ficamos fora dessa mega sena. Vamos dizer que de hoje a 8, não é? Cleidimilson marca essa live com todos os companheiros que estão aí, depois que cada um colocou no bolso 10 milhões de reais. É bem provável, não é, que na próxima palestra só tenha eu e Cleidimilson, porque os 15 companheiros que colocou 10 milhões de reais no bolso vai agora se preocupar com o mundo de César. E aí muitos podem estar dizendo, mas James, também não é assim, James. Também não é assim. Abigail, né? Eu estou vendo aqui o nome de Abigail, né? Não, é nada. Não. É Abigail, isso, Abigail. Direto de Goiânia, não é? Então, assim, Abigail coloca 10 milhões de reais no bolso. Nara Vitório está dando risadinha. Imagine Nara, é uma jovem, né? Eu estou vendo aqui a foto muito pequena. Nara coloca 10 milhões de reais, Nara. Aí o que é que vai pesar, Nara? O mundo de César, as moedas de César ou as moedas espirituais de Deus? Eu estou provocando de forma saudável todos vocês o significado de viver neste mundo de desafios. O nosso grande desafio na Terra é saber lidar com os bens materiais. Se você quer conhecer uma pessoa, o homem, dê poder a ele, dê dinheiro a ele. Imagine se eu ganhasse 10 milhões de reais, será que eu estaria aqui fazendo essa live? Ou estaria com tantas preocupações na cabeça? O que é que eu vou investir agora? O que é que eu vou fazer? Eu vou comprar uma casa em Sítio do Conde? Eu vou investir aonde? Eu vou fazer uma excursão? Eu vou... Enfim. E aí a gente esquece daquilo que Jesus tinha nos proporcionado. A riqueza é o grande desafio do homem na Terra para que ele possa multiplicar os seus patrimônios em benefício da sociedade e não fazer com aquele homem que enterrou a moeda e quando ele foi prestar contas, o senhor voltou depois de uma viagem longínqua e perguntou primeiro, o que tu fizestes com os talentos que eu te dei, com as moedas que eu te dei? Aí o primeiro disse, senhor, eu multipliquei. Ó homem bom,
justo e merecedor estará no reino da casa de meu pai. E aí pergunta ao Senhor, o que tu fizeste, Senhor, eu multipliquei o teu patrimônio, homem bom e justo estará na casa de meu pai, no mundo das bem-aventuranças. E o terceiro, Senhor, sabendo da rigidez que o Senhor era, eu enterrei o seu único talento para que ninguém roubasse. Isso significa o quê, meus amigos? Avareza, ambição. Ele escondeu, ele não multiplicou. Ou seja, qual foi a resposta que o Senhor deu? Homem mau, você vai arder, vamos dizer assim, no mármore eterno, aquele mármore de fogo, como dizem os indianos. Ou seja, ele recebeu um patrimônio e não multiplicou. E a gente vê muitas pessoas assim. Ganha na Mega Sena, ganha o dinheiro e vai viver de corretagem, de agiota. Ah, eu tenho um patrimônio com dinheiro que eu ganhei de agiotagem. É um dinheiro ilícito, em cima do sofrimento disso. E a gente tem uma experiência dessa com o pai de André Luiz. O pai de André Luiz, olha a situação que o pai de André Luiz ficou quando ele na Terra, ele teve um momento que ele foi cobrar uma dívida de um amigo seu, de um sócio seu, e que levou à desgraça dessa família. E André Luiz, quando desencarnou, tomou conhecimento através da sua mãe da situação espiritual do pai por conta dessas ações, dessa atitude. Então, a agiotagem, você ganha dinheiro em vez de você multiplicar em benefício de uma sociedade, em benefício do próximo, vocês têm uma postura de egoísmo. O egoísmo não cabe para o mundo de regeneração. O mundo de regeneração não cabe mais vivermos no egoísmo da riqueza, no egoísmo da pobreza, como Deolinda Amorim diz, e como o Peixinho também ele faz esse tipo de afirmações. Então, é para a gente pensar de que forma nós estamos lidando com as nossas relações, dos bens que é colocado em nossas mãos. Cada um de nós possuímos talentos. Esses talentos devem ser muito bem administrado e multiplicado. Por que multiplicado? Porque na medida que você aumenta os seus talentos espirituais, você vai, de certa forma, desmaterializando a matéria. Quer ver um exemplo? Quando o Deolinda Amorim, ele, em uma das suas citações do seu livro, O Espiritismo e o Problema Humano, ele vai dizer assim, que a solução, meu amigo Cleidimeus, a solução do problema social não depende exclusivamente da reorganização ou do aparelhamento dos meios econômicos. A reforma econômica reclama a reforma moral. Eu vou repetir. A reforma econômica reclama a reforma moral. A riqueza pode tornar um país próspero, mas não faz um povo feliz sem que desapareçam os vícios, a injustiça, os abusos estimulados pela própria riqueza. O denominador comum B de todas as reformas está, portanto, meus caros irmãos, na reforma moral do homem. Não adianta você aparelhar uma instituição, não adianta você multiplicar o seu patrimônio, criar uma empresa, gerar negócios para a riqueza, se no ar é uma transformação moral. Um exemplo disso é o Tom Sender. Tom Sender, há uns 10 anos atrás, o fundador da UOL, acho que é o UOL, ou é o Yahoo, se eu não me engano,
Tom Sender, ele deu uma entrevista em uma revista americana que ele iria dizer que o maior patrimônio que ele tinha não era a Wall, mas a maior riqueza que ele tinha era as pessoas. O relacionamento que ele tinha com essas pessoas, o relacionamento ético-moral com essas pessoas, a ética que Tom Sender aplicava no seu mundo corporativo, no seu negócio de plataforma de internet, fez com que multiplicasse em bilhões e bilhões de dólares. A multiplicação da sua grande plataforma teve como parâmetro a relação que ele tinha com os seus colaboradores, com a sua equipe. E ele iria dizer, esse é a maior riqueza de uma empresa, são os valores morais e éticos. Então, não adianta você criar grandes tecnologias para a empresa, não adianta você montar um sistema político e que por trás desse sistema político há corrupção. O problema das sociedades humanas é a questão da corrupção, da imoralidade. Então, a ética moral apresentada por Cristo em seus evangelhos são os parâmetros para esse mundo de regeneração que tantos falamos. Dizemos que o planeta, que o nosso orbe terrestre, as sociedades humanas, vivem num mundo de provas e de expiações. E que estamos entrando para um mundo de regeneração. Que mundo de regeneração é esse, se você não realizar ou realizarmos as nossas reformas íntimas? A mudança do mundo de regeneração começa pelas suas reformas íntimas, pelo seu autoconhecimento, buscando conhecer as suas próprias moradas, entender o lado luz e o lado sombra que ainda permeia em cada um de nós. Então, quando Deolinda Amorim diz assim também, que nenhuma transformação de ordem econômica pode modificar o estado presente de insegurança e de instabilidade se não é acompanhada de transformação de ordem moral. Ou seja, a instabilidade política nessa eleição dos Estados Unidos, e que um presidente, antes de fechar as urnas, ele está contestando, e a gente vê o comportamento ético-moral de um chefe da maior nação do planeta Terra, e que outros países, quando houver eleição, está querendo copiar a postura desse chefe de Estado. E quando o Deolinda Amorim escreveu esse texto, na década de 50, que ele diz assim, eu vou tornar a repetir, para que a gente faça uma reflexão. Nenhuma transformação de ordem econômica, de ordem política, pode modificar o estado presente de insegurança e de instabilidade que nós estamos vivendo, se não é acompanhada de uma transformação de ordem moral. Mas, James, e como é que se dá essa transformação de ordem moral? Como é possível, James, você falar de ética moral para um chefe da nação? Nada é abrupto, tudo é gradativo. A humanidade, ele tem as suas fases. A gente está diante de uma pandemia. Essa pandemia está sendo o divisor de águas. Essa pandemia se encaixa perfeitamente na parábola do joio e do trigo. Com a Covid-19, a gente está começando a perceber com mais clareza quem é joio e quem é trigo. Porque ambos, como o senhor da fazenda disse, deixai que ambos cresçam juntos, o joio e o trigo. No momento certo, vamos separar, porque até então não podemos arrancá-lo, porque se eu arrancar o joio, vamos arrancar o trigo.
Mas na medida que ambos crescerem, saberemos quem é joio e quem é trigo. E é o que nós estamos vendo nesse momento atual, político, social, sociológico, enfim. E o que nos cabe diante desses grandes desafios, meus queridos irmãos? A proposta de Jesus é uma proposta de revolução espiritual na nossa vida. Esses paradigmas do amor que vêm nos mostrar como uma proposta da grande revolução do amor para as criaturas humanas. Há uma história, um fato, de um rapaz chamado João. João, ele se tornou espírita. E, ao adentrar ao universo espírita, ele percebeu que o espiritismo lhe levava a muitas vertentes de conhecimento. E João iria entender que para se tornar um espírito evoluído, ele iria precisar de infinitas futuras reencarnações, porque a doutrina espírita é uma doutrina de proposta de transformação moral. E aí, ele era um neófito, ele estava chegando no Pão e Luz pela primeira vez. É uma ficção que eu vou contar. Eu vou adaptar esse personagem, João, ao Centro Espírita Pão e Luz, em Camaçari. Ele chega no Pão e Luz, em Camaçari, e aí ele fica cheio de dúvidas. Esse iniciante espírita chamado João vai ao Pão e Luz e descobre pelas palestras de Cledimilson, pelas palestras de James Ney aí no Pão de Luz, que para você evoluir você tem que ter muitos estudos, etc, etc, etc. E aí ele fica sem saber como iniciar o seu processo de transformação. É aí que, um certo dia, ele é convidado a participar de uma sessão mediúnica e um espírito lhe diz para ele: João, tu desejas evoluir? Então você só precisa desenvolver uma única virtude. E João fica sem saber, mas que virtude é essa? Para que você possa seguir adiante, vencendo os desafios do mundo de César, você só precisa desenvolver uma única virtude. Essa é a dica que eu tenho dado a mim mesmo e darei essa dica a todos os companheiros, que a experiência desse personagem fictício do Pão e Luz, que se chama João, e o Espírito lhe diz assim: João, você só precisa desenvolver para você se tornar um homem bom na terra e adquirir as bem-aventuranças da casa de meu pai, como Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, para ver Deus, o Espírito iria dizer a João: desenvolva apenas uma única virtude, a virtude da bondade. E aí João iria dizer: a virtude da bondade? Sim, a virtude da bondade. No seu dia a dia. A bondade no pensamento, João. Tenha bondade na forma como você pensa. Porque nós pensamos e produzimos por dia mais de 60 mil pensamentos. Desses 60 mil pensamentos, são pensamentos negativos. Desenvolva a bondade do pensamento. A bondade no olhar, João. A forma como você deve olhar o outro deve ser um olhar de compaixão, a bondade no olhar, João. Porque o olhar diz tudo. Como vai dizer Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino, que o olhar é a candeia da alma, onde se chora. O olhar é a candeia da alma. Bondade no teu olhar. O olhar por si diz muito. Se você precisar se expressar pelo olhar,
você se expressa de forma profunda os teus verdadeiros sentimentos que vêm da alma. Nas palavras, João. Bondade nas palavras. Como Miramês vai dizer em um dos seus livros, o verbo da palavra, o pensamento, nessas atitudes da palavra, sai-se um verbo divino. Jesus, quando falava, ele lançava pétalas de luzes nas palavras, porque a palavra é bendita. Bondade na sua forma de falar, João. E por último, João, nas atitudes do dia a dia. Portanto, se os nossos companheiros tivermos bondade no pensamento, no olhar, nas palavras, nas atitudes, vamos atravessar o mundo de César e sabendo lidar com os desafios da matéria. Viana de Carvalho, ele iria dizer que muitos indivíduos vivem em estado de consciência de sono profundo. Que estado de consciência de sono profundo é esse? Marli, é Marli, não é? É aí de Marley. Camaçari, Marli? Marli. Que estado de sono profundo é esse, Marli? Que Viana de Carvalho vai dizer que muitos espíritos reencarnam, passam pela Terra, desencarnam e não teve consciência. Ou seja, muitos de nós estamos num mundo de César em estado de consciência de sono profundo, não despertamos para a realidade. Ontem eu vi no programa de Fátima Bernardes, Encontro com Fátima Bernardes, uma entrevista de uma jovem que muito me chamou a atenção, por conta da morte inesperada do apresentador Tom Veiga, que interpretava o personagem do Louro José. Criaram-se uma matéria ontem falando sobre como lidar com as nossas perdas no auge da nossa vida, no auge de você estar conquistando os holofotes para você, no auge que você está ganhando muito dinheiro. E ontem, uma jovem de 27 anos me chamou a atenção. Em 2018, muito linda essa jovem, ela ficava fazendo selfie, como todos nós pegamos o celular e não ficamos fazendo as nossas selfies. Muito bela. E ela, em um determinado momento, ela estava num apartamento com o namorado e ela estava com uma panela fervendo, o óleo estava fervendo nesta panela, e ela pegou um balde de água e foi jogar na panela fervendo de óleo. Quando ela jogou essa água em cima dessa panela para apagar o fogo foi e queimou o rosto dela, queimou o corpo dela, e ela teve 40% do corpo queimado. Ela ficou vários meses hospitalizada, realizou inúmeras cirurgias. O que me chamou a atenção no relato dessa jovem ontem, para o Brasil inteiro, que ela iria dizer que ela ficou entre a vida e a morte. Ela chegou próximo à morte. E quando ela retornou, não é? E se viu aquele rosto lindo que ela tinha agora com as marcas do fogo, não é? Ela iria dizer, de agora em diante, quando eu me olho no espelho, eu percebo que eu sou a pessoa mais rica da minha vida. Eu me tornei muito mais feliz quando eu passei por essa experiência. Por que eu me sinto muito mais feliz? Porque há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, eu vivia na ilusão. Eu vivia
com a consciência voltado para ter e ser, para consumir, consumir, só me preocupava na estética, na beleza, de estar nas baladas, enfim, mas não buscava conhecer a si mesmo, mergulhar em mim mesmo. Foi necessário que o fogo, que a chama queimasse a minha alma para que eu percebesse a nova beleza da vida. A história dessa garota me chamou muita atenção. A história dessa garota se encaixa perfeitamente na história do apóstolo Saulo de Tarso. A história dessa garota ontem me lembrou a experiência de Saulo de Tarso na estrada de Damasco. Um homem varão de 30 anos, um homem esbelto, inteligente, um intelectual da época. Saulo de Tarso iria casar com Abigail e, de repente, ele sente-se perseguido pela doutrina do carpinteiro, com o coração carregado de ressentimentos, de ódio, de raiva. Ele persegue os cristãos. Ele foi o causador da morte de vários cristãos, Saulo de Tarso. E quando ele estava em direção a caminho de Damasco, ele cai em queda redonda do seu cavalo. Ele ouve uma voz lhe dizendo: Saulo, Saulo, que queres, Senhor, que queres que eu faça? E naquele momento, quando Saulo de Tarso ouve a voz do Cristo, e Saulo pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Porque Jesus chama a atenção de Saulo de Tarso. Daquele momento em diante, após a queda de Saulo, iria nascer um novo homem. O velho homem ficaria para o passado, iria aflorar dentro de si o novo homem, que foi o caso dessa jovem garota. E aí eu diria assim: será, Cledimilson, será, Fátima, todos vocês, que teremos que cair literalmente do cavalo, como Saulo de Tarso caiu, para enxergar uma nova realidade? Eu digo que todos nós somos Saulos de Tarso nas nossas estradas de Damasco. Cada um de nós vivemos nas nossas estradas. E a forma como nós estamos lidando com o caminhar nas nossas estradas. Será que seremos testados nas nossas quedas, como Saulo de Tarso foi? Ele cai, mas ele levanta-se e mais tarde se torna o apóstolo Paulo de Tarso. Não mais Saulo de Tarso, Paulo de Tarso. Foram 30 anos nessa jornada de administrar a riqueza que ele tinha, Saulo de Tarso, que era a riqueza da intelectualidade, o patrimônio que ele tinha, da sua família. Ele cai na estrada de Damasco, ele tem um alto encontro com Cristo, aonde percebe a transcendência espiritual da vida do ser espiritual, e da estrada de Damasco até a sua decapitação, Saulo de Tarso iria viver 30 anos. Aos 30 anos, ele cai na estrada de Damasco. Aos 60 anos, ele é decapitado. Ou seja, 30 anos pregando o evangelho de Jesus e realizando e adquirindo a maior riqueza que Paulo de Tarso foi adquirindo, foi a riqueza do evangelho de Jesus. A cultura do evangelho de Jesus como a grande revolução no seu mundo íntimo. Portanto, meus queridos irmãos, a falência do materialismo ocorrerá na Terra na medida que o espírito fosse espiritualizando, a matéria vai se desmaterializando. Os mundos mais evoluídos, a matéria não tem muita influência por conta da influência dos espíritos. Os espíritos que habitam a Terra, nós, enquanto criaturas humanas, estamos ainda presos à matéria. Mas na medida que nós vamos evoluindo moralmente e espiritualmente, a matéria vai se transformando, o perispírito vai se transformando, os 3 andares da nossa consciência vai se transformando. O primeiro andar,
que é o cérebro reptiliano. Um depende do outro, os três estão interconectados. O cérebro reptiliano, que são os nossos instintos primários, o segundo andar do nosso cérebro, que é o neocórtex, onde é arquivada as nossas atuais existências, o que nós estamos aprendendo agora. E o terceiro andar é o superconsciente. Então, na medida que o espírito vai evoluindo, ele vai passando por esses três andares e vai adquirindo a superconsciência. Nós estamos Homo sapiens sapiens, mas nós não somos homens sapiens. É uma fase. Já passamos pelo mundo primário, pelo mundo mineral, pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino aquático. Já fomos o homem de Neandertal, já fomos lá da era de Lucy. E agora nós estamos como Homo sapiens. É uma trajetória até atingirmos o patamar de espíritos puros, porque o planeta Terra reflete o estado emocional e mental nosso, como Buda iria afirmar. Buda, ele dizia, somos o que pensamos. Com pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a criação mental dos seus próprios moradores. Portanto, meus queridos irmãos da União Espírita de Camaçari, o planeta Terra reflete o comportamento psíquico e espiritual dos seus próprios moradores. Então, a falência do materialismo é proporcional à modificação moral e espiritual de cada um de nós. Somos nós que vamos dar novos parâmetros para esse mundo de regeneração. Se você se regenera, se você se modifica moralmente e espiritualmente, a matéria vai se refinando. Se você muda o seu padrão mental, você muda a sua forma de alimentar. Se você para de comer carne animal, se você começa a ter novos parâmetros alimentar, novos parâmetros mentais, psíquico, a matéria não vai influenciar de forma tão ostensiva como nos influencia e não vamos adoecer. Nós adoecemos porque pensamos de forma errada. Como diz André Luiz, na palavra sobre poluição mental, psicosfera mental, que é constituída por todos nós. Portanto, meus queridos irmãos, essas são as nossas considerações, as nossas análises sobre como administrar os bens de César, que é o nosso grande desafio enquanto estamos aqui na Terra, encarnado nessa proposta divina de conviver juntos, de aprendermos juntos, de amarmos juntos, porque quanto mais nós nos amamos, o materialismo vai se afastando de todos nós. Muita paz, que o Mestre Jesus nos abençoe. Que maravilha, James. Obrigado. Estava aqui também como ouvinte nessa maravilhosa live, palestra, desse tema fantástico. Quando você me passou o tema ontem, fiquei muito reflexivo, né? Diante justamente dessa situação toda que a gente vem passando, né? E vivendo. E aí a gente realmente começa a pensar, né? E aí você me perguntou do texto lá, né? Eu fui começar a estudar e a buscar um pouco do que seria essa falência do materialismo, né? A qual estamos ainda um pouco realmente presos, né? E aí você nos dá uma profunda reflexão, né? No início com suas provocações, né? Até que o que vocês fariam, né? Com os talentos que lhes foram dados aí, né? Se você ganhasse aí na Mega Sena os companheiros de Camaçari, o que faria? Será que estaria aqui nessa live daqui a uma semana? E isso realmente, eu acho que James Ney estava viajando, viu, de bike, viu, fazendo um percurso aí, caminhando aí, conhecendo as cidades. Mas
Estou com uma mensagem aqui de uma amiga que nos segue, a nossa amiga Ah, Patrícia Freire. Ela diz assim: ah, não vou continuar assistindo suas lives, riso. Oh, Patrícia. Não sei se está associado da questão da Mega Sena, né, Patrícia? Então, eu posso entender, é isso Patrícia, mesmo, que você foi não isso vai mesmo. continuar assistindo, Patrícia, porque se Patrícia ganhar 10 milhões de reais, ela não vai mais assistir às Não, nossas foi, foi lives. nessa hora mesmo que você provocou. Ela falou, não, eu vou continuar assistindo a sua live. Ah, sim, E isso que ela desculpa. quis dizer. Ah, sim. Então, Patrícia é uma alma generosa, um espírito evoluído. Então, ótimo, Patrícia. Ainda Então, bem. então assim, esses são os nossos desafios, Patrícia. Eu não sou contra. Eu gosto de viver bem. A questão é saber administrar esses bens, não é? Isso, é. O Cleidmilson me conhece já há muito tempo. Eu moro em Salvador, moro num apartamento, enfim. Mas quando eu estou lá na Chapada, eu moro numa casa da árvore e passo temporadas, meses lá, só com o necessário. Ou seja, você pode ter tudo, mas não ficar preso aos bens materiais. Foi essa questão, Patrícia, que Mahatma Gandhi, aí ele foi ter um encontro com o ministro inglês em Londres. Ele chegou em uma loja de souvenirs, na vitrine, e ficou sorrindo. E aí o primeiro-ministro inglês perguntou a Gandhi: Gandhi, por que é que você está sorrindo? Ele disse: eu estou sorrindo porque eu não preciso mais e não estou mais preso a essas coisas supérfluas. Porque o que é ter só um único bem. Mas por que a gente precisa ter tantos bens materiais? Para que quatro celulares? Para que eu estou vendo aqui Luciana, Patrícia, as amigas que estão aí. Eu vou pegar no pé das mulheres. Mas você vai no guarda-roupa, é pobre tem guarda-roupa, rico tem closet. Números pares de sapatos. Quando Ferdinando Marcos, a Filipinas, que era pelo ditador, tinha como ditador Ferdinando Marcos, a esposa de Ferdinando Marcos, não é? Tinha um closet que era um apartamento com 400 pares de sapato. Para que tantos sapatos? Para que É, tantas roupas? 700 peças de roupa de uso pessoal. Para que tanto? é. James, temos um minuto para a gente encerrar e deixar gravada essa live. O pessoal aqui de Gratidão. casa, Enéa da Ótica daqui de Camaçari, que é uma espírita, falou que assistiu a palestra, a primeira vez que ela e o marido é a primeira vez que está assistindo e que gostou muito da sua palestra. Está pedindo seu contato. Fala aí do seu canal do YouTube para eles procurarem É, lá. Entre em nosso canal, se inscreva. Se vocês se inscreverem no meu canal, vai ganhar um beijo no coração. Meu canal é James Ney. Lá tem várias palestras novas. James Ney. Pronto, E quem se Néa. inscrever ganha um beijo no coração. Ótimo, o pessoal está dizendo que adorou aqui. Luciana, maravilhosa palestra. Patrícia, que está aqui falando muito conosco, né? Falou que suas palestras são sempre boas. Ela já te acompanha, viu? Não, eu sei, Patrícia, conheço obrigado, Patrícia, Patrícia. Você Patrícia. conhece, né? Agora, É, o problema é se Patrícia ganhar esses 10 milhões de reais, a gente vai ter uma conversa com ela depois. tá certo. James, meu querido amigo, obrigado por mais essa oportunidade, por poder estar aqui conosco nessa noite de hoje. Ao pessoal de casa que nos acompanha, um beijo aí no coração e parabéns a todos nós por dedicar esse momento aí ao Evangelho, a estarmos reunidos aqui, mesmo de forma remota, mas que continuamos aí com as nossas palestras. Queria pedir a você para encerrar hoje com uma prece, pode ser? Pode sim. Vamos lá. Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez pela tua presença entre todos nós, que os companheiros e companheiras que assistiram às nossas
palestras, as nossas reflexões, possa ser envolvido pelo espírito da gratidão, do amor e da compaixão. Que o nosso Senhor Jesus Cristo conduza-nos, a cada um de nós, às nossas grandes bem-aventuranças, que é o mundo íntimo de cada um de nós. Gratidão a todos, muita paz, fica com Deus. Amém. Obrigado, James. Boa noite ao povo de casa. Vamos deixar essa palestra gravada aqui no Instagram, certo? E quem quiser seguir e ver as palestras do nosso companheiro James, acessa lá James Ney no YouTube, que ele tem muitas palestras lá gravadas. Um abraço, James. Ok, um abraço. Beijo para todos daí. Um abraço. Até logo. Gratidão. Tchau. Namastê a todos. Amém. Namastê, meu irmão. Um abraço.